Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês aí com base no que eu tenho recebido de perguntas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma pergunta que eu recebo constantemente e que eu não tenho uma resposta objetiva para ela, né? Eu até decidi fazer esse vídeo para vocês porque a resposta, na verdade, ela engloba vários fatores, né? Então, para cada caso existe, eu diria, uma resposta diferente com base nesses fatores que a gente deve levar em consideração. Então, a pergunta de hoje, pessoal, é: Antônio, como eu imigro para Nova Zelândia? O processo de imigração para Nova Zelândia, pessoal, ele envolve vários fatores, tá? E, obviamente, esses fatores dependem da sua individualidade, da sua formação acadêmica, do seu nível de inglês, da sua idade, da sua área de atuação profissional, da quantidade de anos de experiência profissional. E dentro dessa sua particularidade é que a gente vai se adequar a que tipo de categoria que você poderia imigrar. Por isso que não é uma resposta tão simples e objetiva. A Nova Zelândia, por exemplo, a gente sabe que, eu já falei diversas vezes nos meus vídeos do Instagram, nos meus posts do Instagram, até aqui mesmo no YouTube, eu já falei sobre a categoria Skill Migrant de residência, né, que é uma das mais utilizadas, mas também existe uma outra categoria chamada Work to Residency, né, que tem critérios completamente diferentes da Skill Migrant. Então, assim, não existe forma pior ou melhor. O que existe, é o que eu sempre falo para os clientes, o que existe é aquela categoria que se adequa ao seu perfil profissional, né? A sua história, a sua formação acadêmica, profissional, né? O seu histórico pessoal, enfim. Todos esses fatores combinados, de acordo com o seu histórico, podem dar, ou certamente darão, respostas muito específicas para cada um de vocês. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, o que eu vou tentar passar para vocês aqui, seria a forma de como vocês refletirem sobre esses fatores e aí aplicar isso para a realidade de vocês, para a particularidade de vocês. Tá? Então, por exemplo, em geral, a maioria das pessoas acabam buscando a imigração. E, obviamente, isso, né, abrindo um parênteses aqui, já antecipando, exige um certo investimento, mas eles buscam o caminho do estudo. Então, a gente, resumindo esse caminho do estudo, eu falaria que esse processo de imigração seria em 3 etapas. Seria o estudo, o trabalho pós-estudo e a residência. Por quê? Porque na Nova Zelândia não é possível você conseguir uma residência, seja ela em qualquer categoria, sem ter antes um visto de trabalho. Tá? O visto de trabalho ele é um passo, uma etapa obrigatória no processo de residência. Então, para a gente falar de residência, eu tenho que passar por esses processos. Então, assim, de forma resumida, de forma geral, ou você tem as três etapas, né, que seria o estudo, o trabalho e a residência, ou para aqueles, por exemplo, já tem muita gente me procurando, e isso é muito comum, pessoal. Antônio, olha, eu não tenho um investimento para fazer um curso na Nova Zelândia. Eu tenho pessoas me contactando semanalmente. Antônio, olha, eu não tenho esse investimento. Existe outra opção, né, de eu conseguir imigrar? Se a gente levar em consideração que o visto de trabalho ele é obrigatório, né, ele é uma etapa obrigatória antes do processo de residência, a primeira resposta que eu poderia dar, ou na verdade a primeira pergunta que o cliente poderia ter é: Antônio, como é que eu consigo uma oferta de trabalho para eu aplicar um visto de trabalho e tentar imigrar, já que eu não tenho um investimento né, para fazer um curso, por exemplo, de uma pós-graduação, um mestrado, um bacharel, ou um diploma, enfim, né, o que caiba para ele, né, dentro do perfil dele, dentro do projeto dele. Sim, é possível conseguir um visto de trabalho. Eu já tive muitos clientes que conseguiram, inclusive aqui do Brasil. É comum? Não, não é comum. Tá? É óbvio que se você estando na Nova Zelândia, você tem muito mais chances de conseguir uma oferta de trabalho e posteriormente e consequentemente aplicar para um visto de trabalho. Tá?
Mas eu já tive casos aqui do Brasil, sim, em que o cliente recebeu uma oferta de trabalho, aplicou para o visto de trabalho e já foi para Nova Zelândia com aquele visto de trabalho. Ele e a família inteira como dependente. E, obviamente, chegando lá, você já com visto de trabalho, atendendo os requisitos, chegando na, por exemplo, nesse caso, o visto de trabalho era o Essential Skills. Né? E aí já é um outro tópico, que eu não vou nem abordar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, enfim, existem vários tipos de visto de trabalho, um deles é o Essential Skills. Esse visto Essential Skills, ele vai te levar para a residência pela categoria Skill Migrant. Tá? Aquela outra categoria que eu falei, que é o Work to Residency, existe um visto de trabalho específico para ela, né? E aí dentro dessa categoria de visto de trabalho chamado Work to Residency, existem algumas subcategorias. Por exemplo, a Long Term Skill Shorted List, que é aquela lista de profissões em constante demanda, né? Existem aquelas empresas que são consideradas empresas acreditadas pela imigração, ou seja, o visto, nesse caso, seria o que a gente chama de Talent Accredited Employer. Então, o empregador ele pode oferecer uma oferta de trabalho para quem está, por exemplo, fora da Nova Zelândia, e a imigração, a princípio, nem questionaria isso, porque eles são acreditados, eles têm essa autorização para contratar pessoas fora da Nova Zelândia. Isso não significa que as empresas que não sejam credenciadas não possam contratar. Sim, pode, mas aí o processo é diferente. A gente tem que passar pela comprovação que a gente chama de Labour Market Test, que é a empresa comprovar que tentou contratar um neozelandês. Enfim, tem toda essa parte do Essential Skills. Tá? Se a empresa não é acreditada, ou se a profissão não está na lista de profissões em demanda, o caminho é Essential Skills. E é possível também, tanto pela Long Term Skill Shorted List, ou como pelo visto de trabalho Essential Skills, tá? Só abrindo um parênteses, pessoal, o Essential Skills são para as profissões que não estão na lista de profissões em demanda. Então a gente está falando aqui de 3 vistos, que foi o meu vídeo anterior. Tá? Se você não deu uma olhada, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo anterior, que vocês vão entender esses 3 vistos. Tá? Aquelas pessoas que não têm um investimento para fazer um curso na Nova Zelândia, elas podem tentar, por exemplo, aplicar daqui, receber uma oferta de trabalho, o que não é muito comum. Tá? Nesse momento, no momento em que eu faço esse vídeo, né, nós estamos aí em 2021, na pandemia, as fronteiras ainda estão fechadas, ou seja, não está sendo possível aplicar para nenhum visto de trabalho fora da Nova Zelândia. Então, nesse caso, né, não seria possível nesse momento, mas antes da pandemia começar e certamente depois que ela terminar, que a Nova Zelândia abrir as fronteiras, os empregadores vão voltar seus olhos também para o exterior, buscando profissionais que possam ocupar suas vagas, caso eles não encontrem ninguém no mercado local, no mercado doméstico. Tá? Então, é possível? É comum? Nem tanto. Obviamente, você estando lá, fica bem mais tranquilo você conseguir essa oferta de trabalho. E aí vem a questão do seguinte: Antônio, mas as chances de eu conseguir uma oferta de trabalho? Depende muito da sua área de atuação, depende muito do seu histórico acadêmico, profissional, né, dos seus anos de experiência profissional, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que é possível, né? Eu faço muitos vistos de trabalho para quem já está na Nova Zelândia, praticamente semanalmente eu recebo uma nova aplicação, 2, 3, né? Tem vezes que eu não consigo nem aceitar, né, o pedido, porque tem uma certa urgência, eu já estou bem atarefado, mas é muito comum isso, tá? De se conseguir. Obviamente que se você vai, por exemplo, um ponto importante aqui, pessoal, que eu lembrei agora é nível de inglês. Não adianta, sinceramente, pessoal, não adianta você achar que com um inglês muito básico você vai para a Nova Zelândia, por exemplo, até como turista. Já tive casos que o cliente entrou como turista, chegou lá, conseguiu trabalho e aplicou para um visto de trabalho. Mas esses clientes já tinham um certo nível de inglês. Por quê? Porque você precisa passar por uma entrevista. Então, assim, se você não tem um nível de inglês, fica difícil, porque você vai aplicar para oferta de trabalho, a empresa pode se interessar pelo seu perfil, né, profissional, pelo seu currículo, aí ele vai te chamar numa entrevista. Você não fala inglês, e aí, como é que fica? E aí você não consegue avançar nesse... Você tem até a possibilidade, numa área que demanda, né, que tem muitas ofertas de emprego, enfim, seu currículo é interessante, mas aí você para ali no nível de inglês. Então é muito importante que, se você realmente quer imigrar
e não tem um investimento para um curso, por exemplo, de bacharel, de pós-graduação, de mestrado, enfim, que você tenha pelo menos o seu nível de inglês, para que você esteja preparado para a sua entrevista de emprego. Porque sem o nível de inglês não dá, aí realmente fica difícil, né? Obviamente que isso envolve também fatores como família. Então, por exemplo, se você já tem uma família constituída, né, já é casado, tem sua esposa, seus filhos, etc., e ainda assim não tem esse poder de investimento, eu já tive casos onde o aplicante, e isso é muito comum acontecer, ele foi primeiro, né, ou seja para estudar inglês, seja até como turista, lá ele conseguiu um visto de trabalho e posteriormente ele aplicou para a sua família, para a sua esposa e seus filhos como dependentes. É possível também fazer isso, tá? Você ir primeiro e posteriormente aplicar para a sua família depois que o seu visto é aprovado, tá? Ou até mesmo durante a aplicação do seu visto, tá? Quando você faz a aplicação do seu visto de trabalho, você também pode já naquela mesma aplicação, a gente faz uma aplicação em grupo, onde você já pede o visto para os seus familiares, que ainda estão no Brasil. É possível sim, tá? Agora, isso obviamente existem riscos, né? Existem riscos de você chegar lá e não conseguir um emprego de imediato, né? Se você vai com um visto de inglês, para estudar inglês, por exemplo, que você não tem um nível de inglês, você ainda precisa ali aprender, aprimorar o seu nível de inglês, e ali você pode trabalhar 20 horas, né, que seria ali, que ajudaria obviamente no pagamento ali, no custo do seu custo de vida. Obviamente 20 horas não dá para pagar tudo, né? Acho que nenhum país do mundo você consegue pagar todos os seus custos, a não ser que você viva realmente num budget ali, né, de estudante bem baixo, né, vivendo ali de forma mais simples possível, gastando apenas com as necessidades básicas ali de comida, né, aluguel ali de um quarto ou de um quarto compartilhado, enfim. Se você vai como turista, você tem que arcar com aquele custo de vida, né? Então, de certa forma, exige também um investimento, né? Porque você não, como turista, não pode trabalhar e você vai ter que ficar ali pagando, né, semanalmente ali o seu custo de vida ou mensalmente até você conseguir um trabalho. Existem outras formas, né? Por exemplo, principalmente com família, o pessoal já vai se planejando aí no plano Nova Zelândia, viver na Nova Zelândia, né? Que é o programa que eu desenvolvo bastante aí para as pessoas que estão interessadas em morar na Nova Zelândia. Então, dentro do plano Viver na Nova Zelândia, existe aquela família, por exemplo, que fala: não, Antônio, eu consegui, né, economizar, eu tenho um investimento para fazer um curso, eu já quero ir com toda a minha família pronta, já comigo ali, todo mundo viajando junto. Já consegui o nível de inglês aqui do Brasil, já tenho o meu IELTS, o meu TOEFL. E aí, obviamente, é um planejamento que exige um pouco mais de investimento, mas ele também te dá um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Por exemplo, se você já conseguiu o nível de inglês, já atingiu lá os seus 6,5 no IELTS, que é o equivalente, né? No IELTS, a imigração aceita outros tipos de teste de inglês, por exemplo, o TOEFL, o Cambridge, o PTE, que é um teste que já está realmente crescendo bastante. Você atingiu a nota mínima lá necessária, foi aceito na universidade, né, para fazer o seu programa de mestrado. Então, a sua esposa já sai daqui do Brasil com o visto de trabalho dela. Se você tem filhos aí na idade escolar de 5 a 19 anos, eles já saem, né, com um visto de estudante doméstico. E aí, a sua esposa vai poder trabalhar full time. Você vai poder trabalhar 20 horas estudando mestrado, 20 horas se o mestrado for um mestrado de 18 meses. Tem um programa de mestrado de 2 anos, que chama mestrado de tese, que seria mais aquele mestrado acadêmico aqui do Brasil, que ele permite que você trabalhe 40 horas por semana, ou seja, full time. Mas normalmente o pessoal vai mais pelo o mestrado de 18 meses. Então, se você vai com mestrado de 18 meses, você pode trabalhar 20 horas durante o período de estudo, 40 horas nas férias do programa, e a sua esposa já sai daqui do Brasil com visto de trabalho aberto. Ou seja, ela pode trabalhar período integral para qualquer empregador, ou empregadores, se ela tiver mais de um emprego. E isso, obviamente, é um retorno daquele investimento que você teve, né? Sua esposa vai poder estar ajudando, ou o seu marido, né, vai poder estar ajudando no pagamento do custo de vida lá, no aluguel, né, nas compras de mercado, na comida, enfim. Então, você tem aí um retorno parcial, mas assim, eu diria parcial, uma boa parcela daquilo que você investiu no seu curso de inglês.
Por outro lado, você também não vai pagar a escola dos seus filhos, é gratuita. Então, se você estivesse aqui no Brasil com os seus filhos na escola, uma escola particular aqui no Brasil, por exemplo, certamente, eu diria que se você tem um casal de filhos ali, ou 2 filhos numa escola aqui no Brasil, não precisa ser a melhor escola do mundo, o custo desses 2 filhos ali de 1 ano, provavelmente vai ser o que você pagaria no seu mestrado. Então, na verdade, você está realocando investimentos. Tá? E o legal disso é que te dá tempo para você chegar no país, para você se adaptar, né? Para você aprender a cultura. É muito importante aprender a cultura, para você melhorar o idioma, né? Para os seus filhos se adaptarem à escola também, né? Porque realmente é uma mudança grande aí no plano Viver na Nova Zelândia. E depois do curso, por exemplo, se você faz uma pós-graduação, um bacharel de 3 anos ou um mestrado de 1 ano e meio, você tem um visto de trabalho pós-estudos de 3 anos. Então, esse visto pós-estudo de 3 anos vai te possibilitar a entrar no mercado de trabalho e buscar um emprego sem a necessidade daquele empregador ter que aplicar um visto para você. Porque se a gente colocar numa escala, né, eu diria, dificuldades, a maior dificuldade estaria em você conseguir uma oferta de emprego aqui do Brasil. Né? Essa seria ali a maior dificuldade. Por quê? Porque além de você estar fora da Nova Zelândia, o empregador tem que aplicar o seu visto. E aí vem para a segunda posição, que seria você estar na Nova Zelândia, conseguir um emprego para o empregador te oferecer uma oferta de trabalho e posteriormente aplicar o seu visto. Ou seja, nessas 2 primeiras opções, o empregador ele é o seu sponsor, né? Ele seria seu patrocinador ali na parte empregatícia. E a terceira opção, que seria você estudar e posteriormente ter um visto de trabalho pós-estudo, é você ter o seu próprio visto. Então, quando você aplica para uma vaga de trabalho, aplica para um emprego e você é chamado para uma entrevista, o empregador ele não vai estar preocupado em ter que aplicar um visto para você, né? Porque tudo isso passa pela imigração. E muitas vezes também o empregador fala, eu não tenho tempo, eu preciso do novo funcionário agora, ontem. Né? Então, assim, às vezes eles não têm tempo para esperar, por exemplo, aí 4 a 8 semanas por um processo de visto de trabalho ser aprovado pela imigração. Então, obviamente, te dá também mais oportunidades para o ingresso no mercado de trabalho. Você já sai dali com um inglês muito melhor, depois de 1 ano e meio fazendo, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, fazendo uma qualificação na Nova Zelândia, né? Você já tem o seu visto de trabalho aberto, você já entende melhor a cultura da Nova Zelândia e você tem o seu próprio visto. Então, isso tudo são fatores que realmente aumentam as chances de você conseguir um emprego qualificado. Quando eu falo emprego qualificado, pessoal, não é aqueles empregos que a gente trabalha como estudante, na área de hospitality, num café, num restaurante, num bar, na recepção de um hotel, não. É o emprego que vai te dar a possibilidade de realmente você emigrar, tá? Então, você tem essas 2 possibilidades, né? Para aqueles que realmente não têm um investimento, é você partir realmente com muito foco, né? Ter pelo menos um nível de inglês que você consiga se virar numa entrevista. Isso é muito importante, porque senão você deixa de ter... Você vai muito despreparado, entendeu, pessoal? A Nova Zelândia está aberta para muita gente que atenda ao perfil profissional. Quando eu falo perfil profissional qualificado, você tenha uma formação acadêmica e ou experiência profissional em áreas que eles têm interesse, tá? Você tem a idade correta, você tem todos esses aspectos, são perfis que a imigração quer, que o governo da Nova Zelândia ele quer, porque eles precisam realmente de pessoas qualificadas para que o mercado de trabalho cresça, para que o país prospere, tá? Só que se você não fala inglês, você trava ali. Então, se você não tem um budget, né, para fazer um investimento inicial ali num estudo, que você tenha pelo menos um nível de inglês, que você vá pelo menos para estudar inglês. Eu tive um ano retrasado, eu tive um aluno que ele, na verdade, ele não estava nem pensando em imigrar. E ele foi para a Nova Zelândia para estudar inglês, ele era da área de TI, foi estudar 6 meses em inglês. E ele se encantou com o país, o que é muito comum acontecer, e aí ele falou, não, eu vou aplicar para uma oferta de trabalho. A área de TI é uma área de alta demanda. E aí o empregador gostou do perfil dele e falou assim,
eu te ofereço a oferta de trabalho. A gente aplicou o visto dele de trabalho, ele conseguiu o visto de trabalho dele e ele já tinha todo o perfil para imigrar. Todo o perfil. A gente conseguiu aplicar o visto de trabalho dele pelo Long Term Skill Shorted List, que é a lista de profissões em demanda. Ele tinha qualificação, ele tinha experiência de trabalho. E aí, ele está no visto de 30 meses, né, que é aquele visto do Work to Residency, e ele já está quase atingindo os 2 anos. Né, que o Work to Residency é um visto de 30 meses, e aí depois de 2 anos você consegue aplicar para residência de forma imediata. E aí não tem nada a ver com a categoria Skill Migrant, que é a categoria de pontos. Tem nada a ver. O Work to Residency não tem nada a ver com pontos. É o visto de trabalho que te dá a possibilidade de migrar posteriormente de forma quase que direta. Tá? Então, acontece. No caso dele, ele não estava nem pensando em migrar. Tá? Então, são esses fatores que eu estou trazendo para vocês, para que vocês possam entender como é que funciona a dinâmica e pensar, né, no seu caso, como que você pode trabalhar esses fatores para aumentar suas chances no plano Viver na Nova Zelândia, que é o objetivo final. Então, se você não tem budget, né, se você não tem o investimento necessário para fazer um curso, que você comece talvez ali agora, já aqui no Brasil, aproveitando ali um intensivão de inglês, para que você pelo menos chegue lá e consiga se comunicar. Tá? Um outro benefício para quem deseja estudar na Nova Zelândia é que fazendo um programa lá, você, além de ganhar os pontos pelo nível daquela qualificação, você também ganha bônus por ter estudado na Nova Zelândia. Então, assim, as pessoas me perguntam, Antônio, mas a minha qualificação do Brasil, ela não consegue ser validada? Eu não consigo pontos com ela? Consegue, sem dúvida consegue. Tá? Os seus pontos na Nova Zelândia, num processo de imigração. A única diferença é que você não recebe o bônus por ter estudado lá. Então, por exemplo, se você tem um mestrado aqui no Brasil, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Porque eu fiz um mestrado aqui no Brasil, quando eu fui para a Nova Zelândia, esse mestrado não foi considerado um mestrado, foi considerado uma pós, porque tem a ver com o número de horas que você estudou aqui. Esse número de horas representa um número de créditos, e através desses créditos é que a NZQA, que seria o nosso MEC, vai determinar que nível ou que equivalência àquela sua qualificação aqui do Brasil vai ter na Nova Zelândia. Então, no meu caso, eu fiquei numa pós-graduação. Tá? Então, por exemplo, se você faz um mestrado, né, no Brasil, esse mestrado ele vai te dar 70 pontos. Ponto final, 70 pontos. É a pontuação de um mestrado. Se você faz um mestrado na Nova Zelândia, você ganha, além dos 70, se o mestrado for de 1 ano e meio, você ganha 10 pontos, você vai para 80, que é metade do que você precisa para imigrar. Por exemplo, o processo de Skill Migrants, que é a categoria de pontos, você precisa de 160 pontos, então você já teria metade. Se você faz um de 2 anos, um mestrado de 2 anos, você ganha 15, você vai a 85 pontos. Tá? Então, esses bônus é que você não consegue na Nova Zelândia. E, obviamente, o visto de trabalho pós-estudo também. Então, no caso desse cliente, por exemplo, que era da área de TI, ele tinha um bacharel em informação de sistemas, ele validou junto à NZQA, a NZQA confirmou, é um bacharel na Nova Zelândia, ele atendeu os requisitos da lista de profissões em demanda, e aí ele posteriormente aplicou para a residência. Desculpa, para o visto de trabalho Work to Residency, e aí ele vai estar em breve aplicando para a residência. Para vocês entenderem, porque também quando eu falo esse tipo quando eu passo esse tipo de informações, onde eu falo muito das profissões que estão em demanda na lista de profissões em demanda, na Long Term Skill Short List, as pessoas entendem que por eu não ter falado das outras profissões, significam que elas não teriam a possibilidade de migrar. E não é isso. Tá? Eu tenho um outro cliente, por exemplo, que é engenheiro elétrico no Brasil, e ele foi trabalhar na Nova Zelândia e recebeu uma oferta de trabalho como eletricista de automóveis, que é possível migrar dentro da categoria Essential Skills, porque o eletricista de automóvel ele não está na lista de profissões de demanda. Então, a gente aplicou para ele um visto de Essential Skills. Tá? Esse visto Essential Skills, ele recebeu de 3 anos, né, dentro da ANSCO, que é a tabela, né, que a imigração da Nova Zelândia utiliza para classificar todas as ocupações. Ele é nível 3. Nível 1 é o mais alto, nível 5 é o mais baixo. O nível 3 ainda está ok, nível 4 e 5 é que fica mais difícil. E aí a gente, com o salário dele que já era
acima da média nacional, mais o diploma dele de graduação do Brasil, que foi equivalente na Nova Zelândia a uma graduação também, um bacharel. Ele já tinha alguns anos de experiência, porque aqui no Brasil ele trabalhou para uma montadora. Ele já tinha idade, já tinha todos esses, atendia a todos esses fatores, e a gente já iniciou o processo de residência dele através da Skill Migrants. Tá? Esse processo está correndo. A gente fez o primeiro EOI, o EOI dele, que é o Expression of Interest, que seria a primeira etapa do processo de residência via Skill Migrants, foi aceito, né? E aí a imigração já convidou ele, que a gente foi para a segunda etapa, que é o Invitation to Apply, que seria a segunda etapa do processo, e a gente já organizou todos os documentos, já enviou para a imigração, e agora está na fila até que a imigração pegue para começar a processar o pedido de residência dele. Tá? Então, é possível também, tá? Os caminhos são diferentes, tá? E não existe melhor nem pior, existe aquele caminho que se adequa ao seu perfil, né? A sua experiência profissional, a sua formação acadêmica e etc. Se a sua profissão está na área de demanda, se não está. Tá? Eu, por exemplo, eu sempre falo isso para os clientes, eu imigrei, a minha área na época não está e não vai estar na lista de profissões de demanda. Tá? E eu imigrei da mesma forma. A diferença foi que eu fui pela Skill Migrants, que é a categoria de pontos. Que, na verdade, se eu tiver que falar aqui um número, eu diria que pelo menos 70% das pessoas que migram para a Nova Zelândia, através da categoria trabalho-residência, vão pela Skill Migrants e não pela Work to Residency. Tá ok? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido aí bem objetivo, claro para vocês, né? Que te ajude aí, né, na sua autoanálise, na sua verificação de possibilidades aí para o seu plano de viver na Nova Zelândia. Tá ok? Um grande abraço!